Oi, gente, eu sou a Ana do Entre Finos e Calhamaços e no vídeo de hoje eu vim compartilhar com vocês alguns livros que estão disponíveis no Kindle Unlimited que eu tenho interesse em ler. Gente, nesse vídeo eu vou compartilhar com vocês alguns títulos que estão na minha lista de livros no Kindle Unlimited que eu quero ler, porque eu tenho uma lista de desejos onde eu salvo os livros que estão disponíveis, né, no Kindle Unlimited. Eu dei essa dica para vocês, porque às vezes a gente vê um livro que está disponível e depois esquece mais pra frente, isso é normal. Então, para eu me lembrar depois, eu crio uma lista de desejos no site da Amazon, assim como a gente cria para comprar depois os livros, eu crio uma específica para isso, com essa finalidade. Eu coloquei o nome até de Kindle Unlimited para eu depois entrar ali e ver os títulos e escolher algum para ler. Então, eu vim compartilhar alguns desses títulos aqui com vocês hoje nesse vídeo. Se você for assinante, já pega papel e caneta, ou então abre o aplicativo da Amazon e já salva para não perder depois. Apesar que eu vou deixar também o link de todos os livros aqui embaixo, no box de descrição, para vocês poderem acessar, ler a sinopse com mais detalhes, ou também deixar salvo na lista de desejos de vocês, se vocês quiserem também aderir a essa ideia. E aproveitando para falar também que essa semana, no dia 18 de maio, vai começar a Book Friday. Esse ano a Book Friday vai ser mais cedo. Vai começar agora dia 18 e vai até o dia 22. E como na maioria das vezes a Amazon ela tem aquela promoção que eu sempre indico para vocês, que é a assinatura do Kindle Unlimited de 3 meses por R$ 1,99. Eu acho que é muito válido, compensa muito, gente, porque são muitos livros, gente, disponíveis para você fazer a leitura dentro desse plano de assinatura. Então, se você ainda não for assinante, eu sempre deixo o link aqui embaixo. Eu vou atualizar hoje porque já entrou em promoção. Já entrou essa promoção do Kindle Unlimited. Geralmente, no início da promoção, eles liberam para novos assinantes, mas às vezes no finalzinho da Book Friday, assim, mais para domingo por aí, eles acabam liberando um pouquinho para quem já foi assinante desse plano. Então, sempre fiquem tentando no link para ver se libera, porque na maioria das vezes a Amazon faz isso, eles liberam mais para o final. Então, bora começar a passar algumas dicas. Gente, são vários livros, então eu não vou me ater muito a sinopse. Eu sempre falo isso, mas acabo me empolgando, né, e falando mais. Mas eu vou tentar ser o mais sucinta, mais breve possível para o vídeo não ficar muito grande. Então, não se esqueçam de ir lá no box de descrição para conferir o link dessa promoção. E já deixa o like agora no começo do vídeo e se inscreva aqui no canal caso estejam chegando por aqui agora. Bora lá então. O primeiro que eu separei aqui se chama... eu vou deixar todas as capas passando na tela para vocês verem, tá? O primeiro que eu separei aqui se chama A Mulher na Cabine 10, da Ruth Ware. Recentemente lançou um livro dela, um novo suspense, que eu passei para vocês no vídeo de lançamentos. Eu acho que foi no mês de abril, se não me engano, que lançou. E esse daqui já estava na minha lista para ler, para conhecer a escrita dela. Nesse suspense, então, a gente vai ter a protagonista, Lo Blacklock. Ela trabalha numa revista de turismo, só que ela acabou de passar por um choque. Ela foi vítima de uma invasão domiciliar, então ela está bastante abalada. Mas ela recebe um convite da revista onde ela trabalha para cobrir uma viagem de inauguração de um navio de luxo. E ela pensa que pode ser uma oportunidade para ela se distrair e aceita. Só que no meio dessa viagem, no meio da noite, ela escuta um grito e quando ela vai na janela da cabine, ela vê um corpo sendo jogado no mar. Porém, quando ela vai investigar, ela vê que não tem ninguém listado no quarto do lado dela e não tem nenhum nome faltando, né? Nenhuma pessoa está faltando ali na lista. Então ela começa a se perguntar, será que foi imaginação dela? Porque ela estava bem abalada já com o que havia acontecido com ela antes, né? A invasão domiciliar. Ou se realmente ela está convivendo com um assassino ali no navio.
Então eu gostei bastante dessa premissa. E aqui tá falando que é um cenário claustrofóbico, porque eles estão ali, né? Você passa dentro de um navio. E fala também que é um mistério clássico na tradição da Agatha Christie. Então me chamou muita atenção, gente, esse daqui. É da Roku. E tá na minha lista para ler do Kindle Unlimited. Se você também gosta de suspense. Aliás, se você for um amante de suspense como eu, tem vários títulos aqui para vocês adicionarem aí, para vocês anotarem como dica para ler no Kindle Unlimited. O segundo aqui se chama Garotos Mortos Não Contam Segredos, do Mark Miller. Gente, esse daqui faz parte de uma série, pelo que eu vi aqui, de 4 livros. E os 4 livros estão disponíveis no Kindle Unlimited. E eles são bem curtinhos. O primeiro aqui tem 66 páginas só. Aqui a história se passa ainda no período da escola. São garotos, são adolescentes. E aqui até fala que para quem gostou de Onde Nós Está Mentindo e de Pretty Little Liars, pode ser que goste desse daqui. Na sinopse fala que um casal de namorados, 2 meninos, o Thomas e o Matheus, eles namoram escondidos com medo do que o pessoal vai falar sobre os dois. E numa dessa noite que eles estão nesse encontro às escondidas, eles se deparam com um assassinato. Um outro aluno sendo estrangulado por uma pessoa encapuzada. Eles não conseguem ver quem é o assassino, mas o assassino consegue ver os dois. E agora eles se veem na mão desse assassino e precisam descobrir rapidamente quem é essa pessoa com medo, né, com receio de que essa pessoa acabe colocando ou outra pessoa em perigo, né, mate alguém, um deles talvez, ou então revele o segredo dos dois, né, o namoro dos dois, que ninguém mais sabe. Então nós temos aqui um suspense adolescente LGBTQIA+. Eu achei bem interessante porque é curtinho, e então é uma leitura bem rápida, né? E como os 4 livros estão disponíveis no Kindle Unlimited, quem leu o primeiro e gostar já tem os outros disponíveis no plano também, no plano de assinatura. O próximo aqui é da Karen Slaughter. E, gente, eu li a autora pela primeira vez no ano passado e gostei bastante da escrita dela. Então, e aí depois eu já li mais 2, então eu quero ler vários dela, tenho muita vontade de ler todos os livros que ela escreveu, de tanto que eu gostei da escrita dela. E tem uma série de livros com o detetive Will Trent, que os 2 primeiros livros estão disponíveis no Kindle Unlimited. O primeiro se chama Tríptico e o segundo, se não me engano, se chama Fissura. É uma série, Fissura, é uma série que eu acho que tem uns 9 livros ao todo, porém aqui no Brasil só tem disponível pra gente ler 6 livros, e não são os 6 primeiros. Eles lançaram do 1 ao 4 e depois pulou pro 8 e 9. Infelizmente, então, só vai ter disponível em inglês. Mas eu achei interessante porque é uma história de investigação, né? A gente tem um detetive e um assassino à solta, e eu gosto bastante disso. Então, fica aí a dica para vocês que também gostam tanto da autora quanto de histórias assim de investigação. E mais uma vez a gente tem, né, mais de um livro da série disponível no plano, e o que é bem interessante para quem assina. Eu pretendo começar essa série e, se por acaso eu tiver dificuldade de ler, né, os livros que estão em inglês, como essa série ela é de detetive, eu não sei se talvez não tenha problema de pular, sabe? Esses outros 2, porque são casos que iniciam e terminam no mesmo livro. A única coisa que a gente vai perder é um pouco sobre a vida do Will Trent, né? Parece que tem até uma série de TV, né, gente? Que estreou, não sei se foi no final do ano passado ou no comecinho desse ano. Não me lembro agora. Eu vou pesquisar para ver onde que está disponível. O próximo aqui se chama A Fazenda, de Thorne Robb Smith. Gente, esse livro eu achei sensacional. Mais uma vez, temos aqui um livro de suspense. Aqui a gente tem um personagem chamado Daniel. Ele acha que os pais estão vivendo numa fazenda isolada na Suécia, bem assim, tranquilamente, quando de repente ele recebe uma ligação do pai falando que a mãe está se comportando de maneira estranha
que ela não anda bem, que ela anda tendo uns pensamentos estranhos e teve um colapso psicótico e foi internada no hospital. E ele ficou todo abalado, né? E antes que o Daniel conseguisse embarcar no avião para a Suécia para conferir como é que tá o estado de saúde da mãe, ele recebe outra ligação, dessa vez da mãe, falando que tudo que o pai dele disse era mentira e que ela não precisava de médico, ela precisava da polícia e pediu para ele encontrá-la no aeroporto. Gente, eu achei sensacional. Agora ele fica dividido. Quem será que tá falando a verdade? O que será que tá acontecendo ali na fazenda? Eu achei essa premissa fantástica, de deixar, né, qualquer um curioso para saber o que tá acontecendo ali. Então, tá disponível no Kindle Unlimited também. E eu acho que pela essa premissa promete ser muito bom, né? Então fica a dica aí. Parece que ele é o mesmo autor de Criança 44. Eu já tinha escutado esse título antes, mas não sei sobre o que é. Se você leu Criança 44 e gostou, fica aí a dica mais uma vez. O próximo que eu deixei anotado é Presa Fácil, do autor Douglas Ribeiro. Então temos aqui um suspense nacional. A sinopse é a seguinte: Clara, ela é uma delegada de homicídios que pega casos antigos que nunca foram solucionados. Tem um assassino que ele é conhecido como o assassino do trevo, porque a cada vítima que ele tem, ele planta um trevo no parque da cidade. Ele fez 7 vítimas no passado, então quem passa ali pelo parque consegue ver 7 trevos plantados. Porém, um dia passando pelo parque, a Clara faz uma descoberta. Um 8º trevo. E parece que esse 8º foi plantado há pouco tempo. Então, será que esse assassino do trevo de 4 folhas voltou? Então, a gente vai ter mais um suspense de investigação aqui, daqueles que eu adoro, como vocês sabem. Fica mais uma dica de suspense, então. O próximo que eu tenho aqui é Confissões, da autora japonesa Kanai Minato. E aqui tá falando que ela é considerada a rainha dos thrillers no Japão. Aqui a gente vai ter uma professora que ela vai se vingar na sala de aula pela morte da sua filha. Porque ela fica sabendo que a morte da sua filha, na verdade, não foi um acidente e que sim, 2 alunos dela são culpados. Então, antes de pedir demissão, ela resolve fazer uma vingança. Só que aqui fala que a história mistura suspense, drama, desespero e violência, de forma honesta e brutal. Então eu não acho que seja uma história leve, mas me chamou muita atenção essa sinopse. Próximo aqui é Existência, faz parte de uma série, não sei se é uma trilogia ou uma série um pouco maior, porque tá falando que é o livro 1, da autora Abby Glines. Esse daqui é o primeiro livro que não é de suspense da lista. Ele é um romance misturado com fantasia, porque aqui a gente vai ter uma personagem de 17 anos, também no período escolar. Ela consegue ver pessoas mortas. Mas até então estava tudo tranquilo, porque se ela não deixasse transparecer que ela conseguia ver essas almas, né? Elas deixavam ela em paz. Porém, teve um dia que, chegando na escola, saindo do carro, ela viu um cara sentado numa mesa, olhando para ela com um sorriso no rosto. Só que então ela percebe que se trata de uma pessoa morta, né? Só que, diferentemente dos outros, quando ela ignora ele não vai embora e faz uma coisa totalmente diferente dos outros. Ele fala com ela. E ao começar a conversar com essa alma, ela acha ele super bonito, começa a se apaixonar por ele. Só que aí ela percebe que ele não é simplesmente uma alma, e sim a morte que veio buscá-la. E agora eles estão prestes a quebrar todas as regras. Achei diferente e interessante essa sinopse. O que vocês acharam? Se alguém já leu, deixa aqui nos comentários o que achou. E aqui também se trata de uma série. Eu acho que são só 3 livros, tá, gente? Que os 3 estão disponíveis no Kindle Unlimited. O primeiro que é Existência, o segundo é Predestinada e o terceiro é Incessante. Então, mais uma série inteira disponível nesse plano de assinatura. O próximo aqui
É um que eu ouvi falar sobre ele faz muito tempo. Acho que a primeira pessoa que eu ouvi falar foi a Kabuki, aqui no YouTube. Também faz parte de uma série, se não me engano, também uma trilogia. E aqui, pelo que eu acabei de ver, os 2 primeiros estão disponíveis no Kindle Unlimited, o terceiro não. Que é a Desconstrução de Mara Dyer, da autora Michelle Hodgkin. A sinopse aqui é a seguinte: um grupo de amigos se reúne para fazer aquela brincadeira da tábua Ouija. Ela não tem interesse nisso, mas como é aniversário da melhor amiga, ela decide então participar. E ela recebe um recado de sangue durante essa brincadeira. Só que houve um acidente e todos acabam morrendo, com exceção dela. E ela acabou criando, né, uma amnésia seletiva. Ela não se lembra do que aconteceu ali, ela não se lembra nem por que estava ali. Os pais decidem então sair da cidade, já que ali está sendo muito traumático para ela, porque ela perdeu o namorado, a melhor amiga e a irmã do namorado também. Então eram pessoas importantes para ela e ela não consegue se lembrar de nada. Só que ela passa a ter algumas alucinações ou premonições, ela não sabe dizer, a respeito daquela noite. E ela quer fazer de tudo para se lembrar do que aconteceu antes de que ela acabe sendo tomada pela loucura. Também achei bem interessante essa sinopse. Alguém de vocês já leu? Deixa aqui nos comentários se vocês acharam a história boa. E quem também gostou, anota aí que o primeiro e o segundo volumes da série estão disponíveis no plano de assinatura do Kindle Unlimited. O próximo aqui se chama Beijo de Borboleta e se trata de um suspense policial da autora Vanessa Guimarães. E a sinopse é a seguinte: uma menina, a Nicole, ela desaparece de dentro da sua casa no meio da madrugada num bairro nobre de Florianópolis. Ela é uma criança de 5 anos e poucas horas depois que a família chamou a polícia, né, falando do desaparecimento, a família se viu exposta nas redes sociais. O pai é uma pessoa famosa, a mãe ela tá com câncer terminal e o padrasto tem a sua vida marcada por uma tragédia pessoal. Tudo isso acaba sendo exposto por um furo jornalístico. No meio da investigação, outras vítimas começam a surgir e no final os investigadores até falam aqui que eles percebem que até mesmo anjos escondem demônios dentro de si. Eu achei isso bem interessante porque talvez, né, dê uma dica aí pra gente de que seja uma pessoa que a gente não espera, né, que seja culpado, que parece ser uma boa pessoa, com esse comentário na sinopse, né. Eu achei muito legal a sinopse e eu gostei também que tem 446 avaliações aqui no site da Amazon e a média é 4,5. Então eu gostei bastante, ainda mais por ser suspense policial. Ele foi publicado em 2020, é bem recente, então fica a dica. A próxima aqui é a última peça da autora Karina Reid e se trata de um romance contemporâneo. Aqui a gente vai ter os 2 personagens, João, Pedro e Bia. Eles se conhecem aos 14 anos, ficam juntos até os 21 e depois se separam e mais 7 anos se passaram tentando se esquecer. Um se mudou de cidade, a sua vida tomou outro rumo, mudou de nome e ascendeu na carreira, enquanto o outro teve a sua memória perdida por causa de um acidente. Quando a Bia ela vai procurar um emprego, ela sente que ela conhece esse entrevistador, mas ela não se lembra de onde. Ela não faz ideia de que quem está fazendo a entrevista com ela é o antigo amor da juventude dela. Então, o encontro acaba sendo uma série de mal-entendidos entre os dois, mas eles acabam se reaproximando. Porém, o que fazer, como um deles não se lembra, né? O que fazer para quando os sentimentos começam a surgir novamente? E como perdoar tudo que fizeram um ao outro? Eu achei bem legal, gente. Parece que vai ser uma história, pelos comentários aqui, uma história bonita e triste. Vai ser de emocionar. Tem alguém que falou aqui, uma ressaca literária que nunca passa, só aumenta. Então a gente já tem que se preparar. O próximo aqui é de uma autora que eu sempre ouço falar,
também é conhecida por seus thrillers, que é a Lisa Gardner, com o livro Sangue na Neve. E olha só como tá a sinopse, essa daqui eu faço questão de ler, porque é bem legal a forma como eles escreveram. Uma mulher é capaz de tudo para defender aquilo que ama. A policial Tessa Leone matou seu marido Brian Darby em legítima defesa. A arma do crime está à vista de todos e os hematomas no corpo de Tessa confirmam a ocorrência. A policial também não fez questão de fugir ou de arrumar qualquer justificativa para explicar aquele corpo estendido no chão da cozinha. Portanto, aparentemente, o que a investigadora Warren tem à sua frente é o desfecho de uma briga doméstica. Um caso simples. No entanto, ao abrir o inquérito, Warren terá uma surpresa. Este não é o primeiro homicídio da Tessa. E afinal, onde está a filhinha de 6 anos da policial? Será que a policial Leone realmente atirou em seu marido para matá-lo? Uma mãe seria capaz de prejudicar intencionalmente sua filha? Então a gente vai ter mais um livro aqui de investigação policial em que a detetive Warren vai acabar investigando esse desaparecimento da criança, o que aconteceu com a filha dessa policial e entender o que aconteceu ali com aquela família. Gente, eu gostei muito dessa sinopse. O que vocês acharam? É um livro maiorzinho, é o maior de todos esses que eu falei pra vocês. Tem 603 páginas. Na capa tá falando, uma mulher é capaz de tudo para defender aquilo que ama. O que será que aconteceu? Por que será que ela atirou no marido? Próximo aqui, mais um suspense, As 220 Mortes de Laura Lins, do autor Rafael Weschenfelder. Não sei se é assim que se pronuncia, gente. Mas não se trata de um romance, sim, de uma novela, quase um conto. Tem só 58 páginas, bem curtinho. Também foi publicado recente, em 2020. Aqui a gente vai ter um loop temporal. O Daniel, o protagonista, vê a sua melhor amiga morrendo 220 vezes na sua frente sem poder salvá-la. E parece que a morte dela pode mudar, né? De uma vez para outra. Uma hora ela é atropelada, outra hora ela é baleada. E sempre o loop reinicia quando ela é morta. E aí a gente vai ver então o Daniel tentando descobrir uma forma de quebrar esse loop, né? Na cabeça dele ele tem que impedir que o acidente aconteça para quebrar essa maldição. Só que talvez para quebrar a maldição e libertar a amiga, ele tenha que fazer algo que vai sair mais caro do que ele imagina. Será que ele vai ser capaz de fazer isso? Mais um livro aqui nacional, bem curtinho, né? Quase um conto, como eu falei. E é um suspense também mais para adolescente, então fica aqui a dica. Tem muitas avaliações, tem mais de 6.500 avaliações e a média é de 4.6, então a história deve ser boa. O próximo livro é Princesa de Papel. É o primeiro volume da série The Royals, da autora Erin Watt. Parece que a série The Royals tem 5 volumes. Esse daqui é o primeiro e os outros 4 também estão disponíveis no Kindle Unlimited. O segundo se chama Príncipe Partido, o terceiro Palácio de Mentiras, o quarto Herdeiro Caído e o quinto Reino em Pedaços. Ah não, parece que tem um sexto também, se chama Coroa Manchada. E também está disponível no Kindle Unlimited, olha aí. A série inteira. E Erin Watt, eu acabei de descobrir aqui, é um pseudônimo usado pelas escritoras Ellie Kennedy e Jane Frederick. Olha aí, uma curiosidade, acabei de descobrir. Então, acho que são 6 livros, né? E todos disponíveis no Kindle Unlimited. Aqui a gente vai ter um New Adult com a protagonista que se chama Ella Harper. Fala que ela é uma sobrevivente, ela não conheceu o pai dela, ela vive se mudando com a sua mãe de cidade, que é uma mulher bem problemática, tentando sair do sufoco. Mas agora ela se encontra sozinha porque a sua mãe acabou de morrer. E é aí que aparece o Callum Royal. Ele é um amigo do seu pai e a convida para morar em sua casa. O Callum tem 5 filhos e, de acordo com ela, cada garoto Royal é mais atraente do que o outro. Porém, eles não a querem lá na casa. Eles falam que ela não pertence ao mundo dos Royal. Aqui tá falando intenso, quente e assustador. Fiquei curiosa, gente, com essa sinopse, com esse romance New Adult. Certamente que ela vai ficar
com algum desses Royal, não sei se vai ter algum triângulo amoroso, mas aqui na sinopse foi destacado o nome de um deles, que chama Reed, então pode ser que ele seja, né, o que vai acabar se envolvendo, tendo algum relacionamento com ela. O próximo aqui se chama O Milésimo Andar, e eu acabei de bater os olhos aqui e ver que ele faz parte também de uma série, não sei se é trilogia, mas aqui mostra 3 livros, só o primeiro que está disponível no Kindle Unlimited, que é o Milésimo Andar. O segundo é A Altura Deslumbrante e o terceiro A Vista Infinita, mas esses não tem. São da autora Catherine McGee. Quando eu li a primeira vez a sinopse, eu me lembrei muito de Gossip Girl, porque a história se passa numa torre em Nova York, em Manhattan, cuja vida dos personagens é de puro luxo. Eu acho mais fácil eu ler para mostrar para vocês um pouco de como é a história. Leda tem uma beleza estonteante que guarda vícios secretos, em uma droga que ela nunca deveria ter experimentado e em um garoto em que nunca deveria ter tocado. Ares vive em um mundo perfeito que é estilhaçado por uma traição que separa sua família. Riley trabalha em um dos andares mais altos e sua função a varrerá para um mundo e um romance que ela nunca imaginou. Mas a vida nova de Riley lhe custará a sua antiga? Watt é um gênio da tecnologia que mantém um segredo. Ele sabe tudo sobre todo mundo. Quando é contratado para espionar uma garota dos últimos andares, ele se vê envolvido por uma teia de mentiras. E vivendo acima de todos, no milésimo andar, está Avery, a menina programada geneticamente para ser perfeita. A menina que parece ter tudo e mesmo assim atormentada pela única coisa que não pode ter. Então a gente vai ter vários personagens vivendo nesse prédio e temos aqui então uma rede de mentiras, cada um aqui com a sua questão a esconder ou o seu problema, enfim. Mas eu me lembrei um pouco de Gossip Girl por causa desse luxo, porque são jovens ali com as suas mentiras. Então eu achei interessante, eu gostei bastante de Gossip Girl quando eu assisti na época. Então fica aqui a dica, é um romance para adolescentes contemporâneo. O próximo aqui, gente, são 2, na verdade eu vou dar dica de 3. Vocês sabem que eu li Loucos por Livros da autora Emily Henry e eu amei. Ele, por enquanto, é o favorito do ano para mim. Eu li em janeiro e nenhum livro até o momento passou dele nesse ano. Então, eu recomendo demais. O livro está disponível no Kindle Unlimited. Entrou para o plano de assinatura recentemente, junto com outros livros da autora, que são Leitura de Verão e De Férias com Você. São 2 romances, são praticamente comédias românticas, porque tem o seu humor, né, em cada história. Então eu tenho muita curiosidade de ler outro livro da autora, e agora que esses 2 entraram na lista, eu fiquei bem animada para ler e conhecer mais uma obra dela. Então fica a dica aí para vocês, 3 livros da autora, sendo que Loucos por Livros eu já li e recomendo demais. O próximo é Flores para Algernon. Ele, inclusive, está no meu Kindle já, porque eu quero muito fazer essa leitura. Muitas pessoas recomendam. É uma leitura que parece que vai ser bem triste. É uma ficção científica, mas parece que é emocionante, principalmente a parte final. É do autor Daniel Keyes. O personagem Charlie Gordon, ele tem uma deficiência intelectual severa e é selecionado para ser o primeiro homem a passar por uma cirurgia revolucionária a fim de aumentar o seu QI. E após essa cirurgia, a inteligência do Charlie aumenta tanto que ultrapassa a dos médicos que planejaram esse procedimento, e ele começa a ter novas percepções da realidade e a refletir até sobre o papel da sua existência. Dizem que é muito emocionante, então eu tenho muita curiosidade. Aqui tá falando, ó, um estudo profundo sobre os desejos e perturbações da mente humana. Ele é um clássico da literatura americana. Parece que tem um filme que foi inspirado nessa obra, se chama Os Dois Mundos de Charlie. A obra foi vencedora de prêmios, então... E tem mais de 23 mil avaliações, gente, aqui no site da Amazon, e a média da nota é 4.8, para vocês verem que a história tem tudo para ser muito boa.
Tenho muita curiosidade de conhecer. O último aqui da lista é da Carrie McManus, a mesma autora de Um de Nós Está Mentindo, que se chama Os Primos. Ele foi lançado recentemente, foi em 2021, e mais uma vez a gente tem um mistério para adolescentes. A sinopse me lembrou um pouquinho de Mentirosos, porque aqui os primos, eles vão passar as férias de verão num resort que fica numa ilha da família. O resort é da avó da família, né? E aparentemente a família tem os seus segredos, porque de uma hora para outra a avó deserda todos os filhos e pede que os seus netos, são 3 netos, vão até o resort para trabalhar e passarem as férias de verão. E os pais dos 3 logo, sem entender por que a mãe, né, deserdou os 3, querem que os filhos vão de qualquer jeito para tentarem reconquistar a mãe deles e descobrir, né, por que a mãe deserdou. Só que quando os 3 chegam no resort, aparentemente eles percebem que parece que a avó não gostou que eles foram para lá. E aí eles começam a suspeitar que existe um segredo obscuro dentro da família. Eu gosto de histórias assim, eu gostei muito de Mentirosos, então logo me chamou a atenção desse daqui. Então fica aqui a dica para vocês. Esse foi o último livro, gente. Não que só tenha esses livros na minha lista, tem muitos outros. Mas eu selecionei alguns para passar para vocês, para também o vídeo não ficar gigantesco. Eu falei que eu ia ser breve, mas como vocês podem ver, não consegui e ele ficou meio grandinho. Mas espero que vocês gostem. Essas são algumas dicas de livros que estão disponíveis no Kindle Unlimited e eu quis passar para vocês terem ideias de algumas leituras para fazer. Vai que vocês se interessam por alguns aqui também, que nem eu, e aí não ficam perdidos diante de tantos livros disponíveis assim para ler. Então eu espero que vocês tenham gostado, gente. Se vocês já leram algum desses livros, deixa a opinião de vocês aqui nos comentários, que eu adoro saber. E comenta também um livro que esteja disponível no Kindle Unlimited que vocês pretendem ler, ou algum que vocês leram e gostaram muito e querem indicar. Deixa aqui nos comentários tudo, que depois eu leio e respondo. Tá bom, gente? Então eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo.